Olá novamente, pessoal. Estamos aqui para resolver mais algumas questões de aritmética, só que hoje são questões de 2020. Uma delas, ela torna-se um pouquinho difícil porque tem muitos dados e são detalhes que você tem que prestar atenção para não se perder. E as outras duas eu considero assim um pouco chatinhas, porque são aquelas questões que você tem que verificar cada uma das alternativas para saber qual é a que está correta. Então vamos ver aqui a primeira. Uma pessoa precisa comprar 15 sacos de cimento para uma reforma em sua casa. Faz pesquisa de preço em 5 depósitos, que vendem o cimento de sua preferência e cobram frete para entrega do material conforme a distância do depósito à sua casa. As informações sobre o preço do cimento, valor do frete e distância do depósito até a casa dessa pessoa estão apresentadas no quadro. A pessoa escolherá um desses depósitos para realizar sua compra, considerando os preços do cimento e do frete oferecidos em cada opção. Se a pessoa decidir pela opção mais econômica, o depósito escolhido para a realização dessa compra será o... Então aqui está, são exatamente 5 depósitos, tá? Um para cada alternativa, e nós vamos ter que verificar qual vai ser o depósito que para o consumidor vai ter a maior vantagem, tá? Então tem que verificar cada uma das alternativas. Lembrando que esse consumidor vai levar 15 sacos de cimento. Tá bom, então aqui está a tabela. Veja, o custo total para o consumidor ele vai ser composto do preço dos sacos de cimento que ele vai comprar, mais o frete. E esse frete, lembrando que ele depende da distância. Por exemplo, o depósito A é R$1, tá, para 10 km. Então, esse frete aqui é R$1 por quilômetro. Veja, é o valor do frete para cada quilômetro. Então, ele vai pagar R$10. Aqui, ó, são R$3 para cada quilômetro e a distância são 12 quilômetros. Então, ele vai pagar R$36 só de frete. Vamos calcular para cada um, começando pela letra A. São 15 sacos de cimento. Cada saco custa R$23. Isso é o preço dos sacos. Mais o frete. É R$1 vezes 10 km. Isso aqui dá 345 mais 10. R$355. Na letra B, são 15 sacos vezes R$21,50, que é o preço do saco. R$3 vezes 12 km. Dá 322,5 mais 36. 358,5. Então, por enquanto, o depósito A é o mais vantajoso. Depósito C, 15 sacos de cimento, vezes R$22, mais 1,50 vezes 14 km. Dá 330 mais 21, 351. Pronto. O depósito C aqui já desbancou os dois primeiros. O D, 15 vezes 21, é o preço dos sacos de cimento, mais o frete, que é 3,5 vezes 18 km. Isso aqui dá 315 mais 63, 378. Então, continua o C. Finalmente, 15 vezes 24, mais 2,5 vezes 2. Dá 360, mais 5. 365. Logo, o mais vantajoso é o da letra C, o depósito C.
tá? Então, duas coisinhas aqui. Primeiro, cuidado para não tomar decisões precipitadas. Você pode imaginar, aqui o cimento é mais barato, é R$21. Só que o frete é bem mais caro do que os outros. E a distância é maior. Então, com certeza, vai ser um valor mais alto aqui. Tá? E a outra coisa é que no Enem ninguém usa calculadora, né, gente? Essas continhas aqui, você tem que fazer todas à mão, tá? Então, você tem que ter boa prática com as operações matemáticas de adição, subtração, divisão, tá? Repetindo, adição, multiplicação, diferença e divisão. Você tem que estar afiado que é para não perder tempo. Quanto mais questões você acertar, mais à frente você estará. A prova do Enem ela tem essa característica. É uma prova extensa, cansativa e muitas vezes não dá tempo do candidato terminar. Algumas questõezinhas ali ele vai ter que chutar. É o tipo de prova cuja filosofia é o seguinte: vai ser mais bem classificado aquele que acertar a maior quantidade de questões no menor tempo. Tá? Então tem essa filosofia para o Enem. Aí está a resposta, a letra C. Vamos para a próxima questão. Essa aqui tem alguns dados, tá? Então você tem que tomar cuidado. E essa questão eu vou resolver que nem uma outra do vídeo anterior. Tá? Vou fazer um esquema que é para distribuir os resultados. Daí a gente pode visualizar todos esses dados e chegar a uma conclusão. Veja, o motociclista ele pretende realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros para cada 100 km. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, que é o posto Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ou seja, 80 km do destino é um total de 500 km. Se você subtrair 500 menos 80, fica a 420 km da casa dele esse posto. Continuando, ele pretende partir com um tanque cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino. Ou seja, ele vai chegar na cidade e lá dentro da cidade vai rodar 200 km. Então esse combustível ele tem que contar na hora que for reabastecer. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então veja, como eu falei, é um enunciado que é um pouco extenso, tem muitos dados, está em vermelho, tá? E pode causar uma certa confusão. Então você tem que esquematizar isso na sua mente e, de preferência, fazer um esquema. Mas vejamos, aqui vamos pegar o que é que nós temos. A distância total da viagem é 500 km. O consumo da moto é de 5 litros de gasolina para cada 100 km. Isso significa que se nós dividirmos 100 por 5, nós vamos ter o consumo da moto. 100 dividido por 5 dá 20, são 20 km por litro. Tá? Então 20 km para cada litro. Isso aqui vai ser importante lá na frente. Outro dado do problema. A capacidade do tanque é 22 litros. 22 litros
como a moto consegue fazer 20 km por litro, você multiplica 22 vezes 20, dá um total de 440 km. Então veja bem, se o motociclista ele sair de casa com o tanque cheio, ele vai conseguir percorrer 440 km. Ou seja, não dá para chegar na cidade, porque são 500 km. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que fazer o primeiro reabastecimento no posto Estrela. E é o que ele quer. A localização do posto Estrela fica a 80 km da cidade de destino. Então, você subtrai o total da viagem, que é 500, menos 80, dá 420 km da origem, que é a casa do motociclista. Tá? Então, o motociclista vai sair de casa com o tanque cheio, né? Ele tem autonomia para 440 km, mas antes ele chega no posto Estrela, que fica a 420 km, tá? E já reabastece, mesmo sobrando 20 km. Agora vamos ver quanto que ele vai precisar reabastecer. É aí que entra o esqueminha que eu falei para vocês. Ó. Aqui é a casa do motorista, que é a origem, aqui é o destino, que é a cidade. Essa distância é de 500 km. O posto Estrela fica a 420 km da origem. Ele vai reabastecer aqui. A gasolina que ele tinha no tanque, que ele estava com o tanque cheio, daria para chegar até aqui, ó, 420 mais 20, 440 km, fim do combustível inicial. Tá? Mas ele já vai ter que abastecer antes disso. Essa distância aqui, então, é 60 km. Por quê? Porque o posto Estrela fica a 80 km, tá, do destino, da cidade. 80 mais 420 dá os 500. Legal, então tudo bem. Aí, o que é que vai acontecer? Repetindo. O motorista vem, 420 km, abasteceu. Ele tem que abastecer o suficiente para ir até a cidade, vai rodar 200 km na cidade e vai voltar até o posto Estrela para fazer o segundo reabastecimento. Esses 20 aqui já estão garantidos. 420 mais 20, 440 km, está garantido. Então, ele vai ter que reabastecer para esses 60, para 200 km que ele vai rodar na cidade e para os 80 que ele vai voltar no posto Estrela. Então, aqui está, ó, os 60 km mais os 200 km que ele vai rodar dentro da cidade, mais os 80 que ele tem que voltar até o posto Estrela. Isso aí dá 340 km. Tá? Que ele vai rodar daqui, lá dentro, até voltar ao posto Estrela. 340 km rodando 20 km por litro, basta dividir que vai ter a quantidade de combustível necessária. 340 dividido por 20 dá 17 litros. Então, ele precisa colocar 17 litros aqui, tá? Para garantir que ele rode aqui e volte novamente até o posto Estrela. Então, repetindo algo que eu falei num vídeo anterior. O esqueminha, ó, você pega todos os dados e joga aqui, fica mais fácil de você observar, tá? De você interpretar, de você ver. Imagina ter que colocar todos esses dados aqui, trabalhar com tudo isso só mentalmente, tá? Então vamos usar o papel e uma figurinha sempre ajuda. Ninguém pode ter vergonha de fazer figura não, todo bom matemático faz. Temos então a resposta do problema letra C, 17 litros. Vejamos o próximo problema.
O proprietário de um apartamento decidiu instalar porcelanato no piso da sala. Tá? Porcelanato, para quem não sabe, é um tipo de piso, né? Dependendo do local, recebe nomes diferentes. Piso, lajota e assim por diante. Essa sala ela tem formato retangular, com 3,2 metros de largura e 3,6 metros de comprimento. As peças do porcelanato têm formato de um quadrado com um lado medindo 80 centímetros. Então são aquelas peças grandes, tá? 80 por 80, são aquelas bem grandes. Esse porcelanato ele é vendido em 2 tipos de caixa, com os preços indicados a seguir. As caixas do tipo A, elas têm 4 unidades de piso e ela custa R$ 35. As caixas do tipo B têm 3 unidades de piso e cada caixa custa R$ 27. Aí aqui é importante, na instalação do porcelanato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando-se ao máximo os recortes feitos. A compra que atende às necessidades do proprietário proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço. Essa compra é. Então veja, proporciona a menor sobra de pisos e resulta no menor preço. Então tem que juntar 2 coisas aí. Tem que sobrar pouco e tem que ter o menor preço. Nesse caso aqui, assim como o primeiro probleminha, a gente vai ter que analisar cada alternativa, tá? Que é para saber qual é o mais vantajoso. Mas antes disso, vamos pegar os pisos e vamos distribuir aí na sala. Então aqui eu tenho um retângulo que representa a sala. Eu vou trabalhar com centímetros. Para isso, vamos lembrar que 1 metro tem 100 centímetros. A largura da sala é de 3,2 metros. Multiplica por 100, 320 centímetros. E o comprimento, 3,6 metros. Multiplicando por 100 centímetros, 360 centímetros. Então aqui está na figura, ó, 320 centímetros de largura, 360 de comprimento. Eu fiz essa conversão para centímetros porque as peças que nós vamos distribuir aqui dentro, elas são as medidas em centímetros, 80 centímetros. Tá? Então tem que ficar na mesma unidade de medida. E é melhor trabalhar com números inteiros do que trabalhar com números decimais. Tá? Então por isso que eu joguei para centímetros. Observe o seguinte, com relação à largura, nós temos 320 centímetros. Aí o pedreiro vai assentar as peças aqui. Ó. Cada uma tem 80 centímetros, é só dividir. 320 por 80 dá 4. Então ele consegue colocar 4 peças. Ó. 1, 2, 3, 4. Com relação ao comprimento, são 360 centímetros. Divide por 4. Tá? Então, aqui, ó, as 4 de 80 da largura. Divide por 4. Tá aqui as 4, que dá 320. E ainda sobra o quê? 40 centímetros. Tá? Então, vejam que ficam as peças de porcelanato aqui, ó, formando um quadrado. Quantas peças? 4, 8, 12, 16 peças. Quantas mais vão ser preciso para colocar aqui? O pedreiro ele vai cortar as peças, basta partir ao meio, ó, porque não é 40 centímetros? 40, ele parte ao meio, então vai precisar de uma peça para cá, tá certo? Partindo ao meio, e de uma peça para cá. Então, mais de 2 peças. 1, 2. Mais as 16 que tem aqui, nos dá um total de 18 peças. Então, são necessárias 18 peças de porcelanato. Baseado nesse fato, você vai analisar cada alternativa para determinar qual o melhor custo-benefício para o proprietário
do apartamento aí da casa. Isso levando em consideração a menor sobra e o menor preço, não esquecer. Relembrando as caixas, como é que são distribuídas. Vamos ver aqui, ó, a letra A. São 5 caixas do tipo A. 5 caixas, cada uma tem 4 unidades. Então 5 vezes 4, 20 peças. Vão sobrar 2 peças. Tá vendo? A gente só precisa de 18. Sobram 2. Vamos deixar aí por enquanto. Do tipo B. Uma do tipo A. Uma caixa do tipo A, ou seja, 4 unidades, mais 4 caixas do tipo B. As caixas do tipo B têm 3 unidades. 4 vezes 3, 12, mais 4, 16. Nessa alternativa aqui, ele só vai ter 16 peças. Não dá, porque ele quer, que são 18 peças de porcelanato. Então a letra B está fora, porque deu menos que o necessário. Na letra C, 3 caixas do tipo A, 3 vezes 4, 12, mais 2 caixas do tipo B, mais 2 vezes 3 unidades, 6. 12 mais 6, 18. Veja, a letra C dá as 18 peças certinhas. Então, já deixou de fora a letra A. Tá? A letra C ficou legal porque não vai sobrar nada. E na letra A sobra. Vamos ver quanto vai sair essas 18 peças. Então, são 3 caixas do tipo A, então 3 vezes 35, mais 2 do tipo B, mais 2 vezes 27, vai ser o preço. 3 vezes 35 dá R$ 105, 2 vezes 27, 54. 105 mais 54, R$ 159 para comprar essas 18 peças. Vejamos a letra D. 5 caixas do tipo A. 5 caixas com 4 unidades cada uma, 5 vezes 4, 20. Vixe, já passou de 18. Mais uma caixa do tipo B. Uma caixa com 3 unidades dá mais 3 unidades, então são 23 peças. Essa opção aqui é, em termos de sobra, a pior. 23 peças, por enquanto. Mas já está fora, porque a letra C já ganhou. Na letra E, são 6 caixas do tipo B. 6 caixas, cada uma com 3 unidades, 6 vezes 3, 18 peças. Então veja, a letra E ela está concorrendo com a letra C, porque dá a medida certa, 18 peças. Agora vamos ver o preço. São 6 caixas. Cada caixa R$ 27, multiplica 6 vezes 27, R$ 222. Em quantidades de peças, as letras C e E estão legais aí, empatam. Mas em preço, a letra C leva vantagem, R$ 159 contra R$ 222. Então, analisando custo-benefício com relação à sobra e preço, a mais vantajosa opção é a letra C. Então vejam, mais uma questãozinha contextualizada, né? Todo mundo pode fazer isso em casa, fazer um revestimento do piso, de uma parede em casa, tá? E como eu falei para vocês no início, é aquele tipo de questão que você tem que analisar cada alternativa. Eu não gosto muito dessas questões porque elas tomam tempo. Essa aqui nem tanto, mas eu já vi questão do Enem que, sinceramente, aquela questão você olha, é melhor não fazer, deixar para o final. Se der para fazer, faz, se não der, chuta. Tá? Porque é uma análise tão grande, tem que analisar as 5 alternativas e é tanta coisa para analisar que não vale a pena. Né? E imagina o seguinte, um pequeno erro de cálculo destrói toda essa análise que você faz. Ainda tem isso, você tem que ter muita concentração e tem que ser muito bom, tá, nos cálculos. Não esqueçam disso. Tá ok? Então, vamos seguir adiante. Por aqui, vamos ficando. Tá? Até a próxima videoaula. Um abraço em todos. Tchau.